Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aproveite e dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Abençoe a vida dessa pessoa. Seja abençoado pela vida dela. Diga que bom que você está aqui. Como é bom ter você aqui. Que Deus marque a sua vida nesses dias de uma forma sobrenatural. Deus traga a plenitude do seu Espírito Santo sobre a sua vida. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Hoje nós não teremos anúncios, né, como regularmente nós temos. Vamos deixar mais para o domingo, para que a gente possa aproveitar um pouco mais da unção que vem por aí. Aproveitando, você que fez a sua inscrição para o seminário, você que ainda não pegou o seu material, você pode pegar a sua apostila aqui com a minha esposa, para que você possa ter o seu material aí, poder não só estar mais a par do conteúdo que vai ser trabalhado hoje, como nos próximos dias também. Antes de mais nada, queria agradecer a presença da equipe de intercessão de Campos que veio. Cadê? Eu queria que você ficasse de pé. Fica de pé aí, meu povo, para que a igreja conheça vocês. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Como nós oramos para que vocês chegassem até aqui. Vocês não têm noção da expectativa do coração da gente. Eu tenho falado isso com a igreja nesses dias. Diante do que nós temos visto o diabo se levantar para fazer nesses dias, a gente imaginava que ia ser uma grande luta, mas que também seria uma grande vitória ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. Essa igreja ama vocês. Apesar de vocês, né, talvez não conhecerem todos, mas todos aqui conhecem vocês de carteirinha, que o nome de alguns aí vem sendo citado já há tempo e vai ser citado mais vezes durante o seminário. Então sejam bem-vindos. Amém? Glória a Deus. Vamos de encontro àquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Queria, sem mais delongas, chamar uma pessoa que para mim é muito especial, não que as demais não sejam de forma alguma, né, mas já que eu vou citar o nome dela, contar um pouco da história dela, que é uma pessoa que marca a minha vida ministerialmente falando, assim como todos, né, da equipe de intercessão. Mas essa pessoa especificamente marca a vida dessa igreja de uma forma muito especial. Algumas pessoas já sabem da história, né? É uma das grandes pessoas que Deus usou para nos anunciar que um dia nós estaríamos aqui. Amém. Eu já falei isso para a igreja, cada coluna, cada lâmpada acesa, cada espaço, cada metro quadrado desse lugar, eu vejo como o cumprimento de uma promessa. Já sabem da história, né? É uma das grandes pessoas que Deus usou para nos anunciar que um dia nós estaríamos aqui. Amém. Eu já falei isso para a igreja, cada coluna, cada lâmpada acesa, cada espaço, cada metro quadrado desse lugar, eu vejo como o cumprimento de uma promessa. E eu me lembro quando essa promessa, lógico, essa promessa foi anunciada muitas vezes, mas a última vez que eu ouvi uma palavra a respeito disso foi a partir dessa pessoa, no retiro de carnaval, quando eu estava saindo do templo. Eu saí assim por trás, e eu escutei aquela voz assim: pastor, vem aqui. Nisso você já vem com as pernas tremendo, né, irmão? Você já conhece a pessoa. Tá pesado, né, pastor? Tá difícil, não tá? Eu respondi o quê? Tá, lógico. Mas fica firme, pastor. Deus tem ouvido as orações. Deus tem levantado um novo exército na vida dessa igreja. Está perto, está muito perto. O Senhor só precisa de uma coisa: não desista. Não desista, porque Deus vai tirar vocês de lá. E eu disse amém. E hoje nós estamos aqui. Isso é só o nível da galera que vem por aí, irmãos. Alba Valéria. Seja bem-vinda, meu irmão. Que honra poder receber você aqui. Que responsa. Eu também, meu irmão.
Graça e paz, Igreja Semear de Manhuaçu. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui hoje para iniciar um seminário de intercessão. Quantas pessoas aqui estão animadas? Amém? Amém. Quantas, na realidade, foram incentivadas por alguém para estar aqui e que de repente pensou assim: eu vou lá ver o que acontece, o que é isso, o que significa intercessão, né? A maioria de nós, a maioria de nós fomos um dia atraídos por um seminário que começou a saltar nos nossos olhos de uma forma diferente. E é assim que as coisas começam a acontecer. E, na realidade, irmãos, é algo que nos chama a atenção, a intercessão, é quando nós começamos a orar. Quem já teve uma experiência de que quando começa a orar, de repente você sente que a sua oração fluiu e ela tocou os céus? Eu acho que todo mundo já viveu isso, né? Como também já teve dias que a gente orou e a gente falou: parece que essa oração não passou do teto, não é assim? Então, da mesma forma, é algo que nos chama a atenção muito forte, que é a questão da intercessão. A vida de oração é algo que precisa ser regado todos os dias na nossa vida, né? E nós vamos sempre encontrar alguns desafios, mas nós precisamos perseverar. Amém? Então, eu queria contar um pouquinho para vocês. Pastor Bruno fica aí exaltando, eu fico muito constrangida, porque primeira vez que eu subo esse altar santo, a gente se sente, né, incapaz, às vezes, de estar na frente de um grupo de pessoas, mas é com muito temor que eu subo aqui nessa noite, amém? E eu vejo o cumprimento realmente de uma promessa que Deus fez, mas essa promessa vai muito mais além, porque Deus vai alargar muito mais as tendas dessa igreja, amém? Eu creio que isso aqui é só o início de uma grande conquista para o Senhor, porque se o coração do homem se envaidecer, nada vale, mas se ele tiver e se render aos pés do Senhor, se manter quebrantado, ele vai romper, o Senhor vai dando palavras e ele vai rompendo, ele vai conquistando. Amém? Então, amados, eu quero contar para vocês como que começou esse chamado se instalando no meu coração. Nós estávamos ainda eu acredito que na casa de Davi, e teve algo lá, que um mover, e de repente alguns receberam esse dom, né, de estar gerando no coração alguma coisa. E eu lembro que eu corri para a pastora Thaís e eu disse assim: pastora Thaís, dentro do meu coração eu senti que eu tenho um chamado de intercessão. Ela: amém, Alba, glória a Deus, ore por isso, né? E, irmãs, eu vou compartilhar com vocês o que a maioria de nós fazemos. E eu falei, eu até orei por um período, mas depois, sabe aquela palavra que você recebeu e que você engaveta aquilo? Foi isso que aconteceu. Eu recebi uma palavra naquele dia e eu engavetei. Passou anos e de repente o apóstolo começa a gerar, a dar oportunidade na igreja da gente entrar em alguns ministérios, né? Na realidade, ele deu liberdade de nós participarmos de qualquer ministério que o nosso coração se acendesse. E ele mandou que a igreja orasse. Quem desejasse participar de algum ministério da igreja, que a igreja orasse a respeito disso.
e durante uma semana a gente buscasse em Deus qual era o chamado, qual era o lugar em que a gente tinha aquele desejo de participar, de ser servo, de ser canal de bênção. E eu busquei em Deus e no final eu entreguei meu papelzinho dizendo que eu queria fazer parte da intercessão e do serviço social. Mas do serviço social eu falei com o pastor Narciso na época assim, se precisar o senhor me chama, mas a ardia era a intercessão. Amados, quando nós fomos chamados para participar da primeira reunião, que eu vi aquela porção de mulher cheio de fogo de Deus, eu falei, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa mulherada? Eu fiquei apavorada e eu falei, gente, o que é isso? Como que essas mulheres, como que esses homens são usados por Deus? Aí eu comecei a questionar se realmente eu estava no lugar certo. E é assim que muitas das vezes a gente começa a experimentar. Não sei se vocês já tiveram experiências assim em alguma área da vida e de repente aquilo se despontou de uma forma que você nem se deu conta. Assim foi o que eu vivi. E aí eu comecei a dizer à pastora Jô, eu falei, pastora Jô, eu não tenho muita certeza do meu chamado aqui não. Eu não sei não, essas mulheres são muito cheias de Deus, está doido, eu estou longe de viver isso. E eu comecei, mas eu sentia algo, que quando eu começava a orar, algo fluía de dentro de mim. Algo diferente, algo que vinha e quando eu pensava em desistir, aquilo me estimulava a participar, a querer estar lá com aquelas mulheres intercedendo pela igreja. Amados, a igreja, ela tem colunas. Toda construção tem colunas, não tem? E essas colunas é que firmam uma igreja, que firmam uma casa, que firmam um prédio grande, Quando a gente olha as colunas, nós não estamos vendo o alicerce como foi preparado. Nós não vemos, a não ser que a gente acompanhe a construção desde o início. Aí a gente sabe se aquela construção, se aquele alicerce é profundo ou se aquele alicerce é raso. Não é assim? Então, quando a gente vê a coluna pronta, se ela é muito larga, a gente fala, olha, esse alicerce, com certeza, ele é bem profundo. E essa semana, na segunda-feira, eu estava orando pelo seminário e, de repente, Deus me trouxe isso ao coração. Que nós, como igreja do Senhor, somos como, os intercessores são como as colunas. Nós somos como os ferros brutos, alguns finos, alguns grossos, Mas nós somos esse ferro bruto na mão do Senhor. E o que para que esse ferro ele seja fortalecido, fundamentado no solo, ele precisa de cimento, ele precisa de areia e ele precisa de água. Então, se não houver essa mistura do cimento, da areia e da água, da brita, em determinadas coisas, em determinadas fundações é usado, e o ferro, e a construção não é segura. Assim é a nossa vida com Deus. Ela precisa estar segura, firmada. E quando nossa vida está firmada em Deus, nada vai nos abalar. Amém? Amém. Então, assim somos nós que precisamos, a partir desse seminário, começar a entender e a despertar dentro do nosso coração que os nossos pastores precisam de colunas firmadas. Os nossos pastores precisam de intercessores, não com um pezinho de fogo que faz e acontece, não é isso, mas de homens e mulheres que amam a igreja do Senhor e que desejam ardentemente ver ela crescer, ela romper, ela alcançar outras vidas, assim como um dia nós fomos alcançados. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então,
nós agora vamos dar um início a esse seminário. E anteontem, quando eu estava orando novamente, o Espírito me ministrou outra coisa, e nós vamos fazer aqui. Amém? Amém. Então nós vamos ficar de pé, por favor. Nós vamos colocar a mão no nosso coração. Por que o coração, Alba? Porque o coração, muitas das vezes, ele precisa desatar também. Porque o coração fica endurecido. Na medida que a gente caminha, na medida que a gente vive tantas coisas no nosso cotidiano, decepções, frustrações, alegrias, isso ou aquilo, nós precisamos, muitas das vezes, desatar o nosso coração. E nós vamos orar, amém? Depois a gente vai colocar a mão na cabeça, porque nós vamos sair desse seminário recebendo tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Nós vamos ver Manhuaçu rompendo as barreiras. E esse lugar aqui cheio para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você está vendo o lugar ao seu lado vazio? Deus quer preencher. Deus quer encher esse lugar de pessoas sedentas dele. Amém? E nós temos pessoas ao nosso lado que elas precisam ouvir a palavra, que elas precisam ter um encontro com Deus, né? Como nós um dia tivemos. Amém? Amém. Então vamos colocar as mãos no nosso coração e vamos orar. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja sondando cada coração nesse lugar. E nós te pedimos, Pai, humildemente, porque de nada podemos oferecer ao Senhor, porque nada temos, Senhor. Se o Senhor não fizer, nada é possível acontecer em nossas vidas. Mas o Senhor precisa operar no nosso desejar, que todos aqui comecem a desejar, ó Deus, a desatar o seu coração endurecido, a tirar as amarras que têm aprisionado o seu coração e impedido de amar aquele que está ao seu lado, de falar do teu evangelho para outros, de orar por uma igreja para que ela rompa os limites. Pai, nós declaramos, ó Deus, que todos os corações nessa noite aqui estão abertos para o fazer do Senhor, o agir do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, coloque a mão na cabeça. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Deus, nós sabemos quantos bombardeios nós recebemos todos os dias. Então, Pai, nessa noite, eu te peço que o Senhor comece a operar um milagre nas nossas vidas. Pai, que o Senhor comece a desatar os nossos pensamentos, que a nossa mente saia agora, Deus, e seja levada cativa à sala do teu trono, Deus. Mas nós não queremos ficar nos átrios, nós queremos entrar no Santo dos Santos. Senhor, só no Santo dos Santos nós podemos ter experiências novas com o Senhor. Levanta nesse lugar homens e mulheres que temem ao Senhor, que se desvia do mal e que queira ter uma vida de comprometimento com o Senhor. Pai, em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. E nessa noite, nesse momento, nós damos abertura ao nosso seminário de intercessões, porque os céus desse lugar já estão abertos para o agir e o mover de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu ensino isso para minha equipe de 12. Quando eu comecei a caminhar com o apóstolo, eu procurei sempre olhar para quem estava na frente. Aliás, é uma dica que eu dou para a igreja inteira. Olhe sempre para quem tem mais exemplo, mais referência, mais experiência, porque você sempre vai aprender mais. E quando eu entrei para a equipe, eu escolhi alguns alvos, principalmente aqueles que já caminhavam com o apóstolo há mais tempo, né?
E um deles era a pastora Jô. Uma mulher que me ensina com a simplicidade, que me ensina com a vida de oração, que me ensina com a vida com Deus, que me ensina uma das coisas que é mais importante para a nossa vida dentro de um discipulado, que é a obediência, né? O respeito, a admiração e a fidelidade a uma aliança. A pastora Jô, uma das coisas que a pastora Jô mais me ensina é a fidelidade a uma aliança. Para mim, pastora Jô, é um presente ter a senhora aqui. Sonhei muito, na realidade eu sonho muito em trazer todos, né? E chegou a hora da senhora vir aqui. Seja bem-vinda a essa igreja que Ele ama muito. É essa terra que Ele ama muito. Hoje à tarde ela falou: olha, nós estamos nutrindo já um grande amor pela cidade de Manhuaçu. A cidade já lhe ama, pastora Jô. Seja bem-vinda, viu? Aleluia. Eu estou falando pouco porque senão eu choro. Ah, pastora. Amém. Ele está falando que eu sou o presente para vocês, mas eu acho que eu que estou recebendo esse presente nesse final de semana. Graça e paz, meus irmãos. Amém? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje, dando início ao nosso seminário de intercessão. Intercessão é algo que me incendeia, porque um dia eu descobri que eu tinha um chamado para a intercessão. Vou falar rapidinho aqui. Quando eu me converti, lá se vão 21 anos de convertida, e no início da minha conversão eu já comecei muito com vontade de orar. Quando eu voltei do meu encontro, eu só queria orar. Eu andava pela rua orando. E Deus começou fazendo algumas coisas mirabolantes comigo que eu não entendia. Deus me mostrava pessoas, Deus falava comigo, me chamava atenção para algumas pessoas, me dava sonhos proféticos, falando da vida das pessoas. Era muito interessante. E eu comecei assim: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo. E nessa época houve um seminário muito grande lá na cidade de Campos, e nós participamos. Eu não sei se alguém aqui lembra ou participou de um seminário grande que teve lá em Campos. Jesus te ama, Jesus te chama. Alguém ouviu falar disso? Alguém? Foi uma maravilha. Aquela campanha, muitos milagres aconteceram. E eu participei ali, contribuindo, servindo ali naquela campanha. E houveram muitos cultos para a preparação dessa campanha. E eu estava em todos, porque eu já tinha essa sede de busca de Deus. E num dos cultos, onde havia um pastor espanhol, um pastor argentino, vindo da Argentina, era uma equipe que vinha da Argentina para nos ministrar, e aquele pastor falava tudo em espanhol, tinha um intérprete para ele, e no final daquele culto ele orou por todos que estavam ali, e eu entrei na fila de oração. E quando ele foi orar por mim, ele orou, ele botou a mão na minha cabeça e começou a orar, tudo em espanhol, e eu falando amém, 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 mas eu sabia que ele estava orando, mas ele estava tudo em espanhol. E de repente eu ouvi aquela voz no meu ouvido assim: eis que eu te chamo para o ministério de intercessão profética. Eu te mostrarei as pessoas que eu quero que você interceda. Irmãos, aquilo foi para mim assim, chega a me arrepia hoje quando eu falo disso, que aconteceu tantos anos atrás, e aquilo para mim foi algo assim. Eu buscava ali essa resposta de Deus, e veio muito rápido. Quando ele orou por mim, eu ouvi a voz audível em português. Você entende isso? Não era em espanhol, era em português. Ele no meu ouvido, orando por mim, ele falou:
Eis que eu te chamo para o ministério de intercessão profética, e eu te mostrarei as pessoas, eu te mostrarei aquilo que você vai interceder. E ali eu me esborrachei, que eu falei, meu Deus, é Deus falando mesmo. E ali Deus me entregou esse ministério. E ali eu tive a certeza do meu chamado e eu entendi que Deus me chamou para este ministério. É algo que eu prezo, eu amo, eu levo muito a sério. Para vir para cá, o nosso seminário é algo muito simples, mas eu fiz tudo assim com muito amor, preparando o material. Foram noites e noites, madrugadas e madrugadas, orando por vocês, pedindo a revelação de Deus para que eu preparasse esse simples material para que nós estivéssemos nesse seminário, recebendo da parte de Deus. Queridos, e nada em Deus é por acaso. Eu creio, se eu estou aqui com a minha equipe, que não está aqui toda, hoje eu tenho uma equipe grande de intercessão. Nós temos aí mais ou menos uns 30 já intercessores, e são guerreiros, são colados comigo, e como não dava para vir todo mundo querendo vir para Manhuaçu, mas não dava para vir todo mundo, e eu trouxe esse grupo dos meus guerreiros aí, para estarem aqui comigo. A proporção que o seminário for passando, vocês vão tendo a oportunidade de conhecer cada uma delas, né? Que só vieram as mulheres. Mas eu tenho vários homens também no meu grupo, viu, homens? Tem vários homens, intercessores, valentes, guerreiros, colados comigo. Então, a gente veio para cá esse final de semana, com certeza com algum propósito. Deus quer levantar aqui um ministério forte de intercessão profética. Amém? Deus quer derramar dons espirituais neste lugar, para que este grupo seja, como Alba falou para vocês aqui no início, que esse grupo seja um pilar. Queridos, a intercessão é um pilar importantíssimo numa igreja. É a intercessão que segura a corda da igreja. É a intercessão que segura a corda do pastor, da família pastoral. É o grupo de intercessão. É muita responsabilidade, mas eu vou falar para vocês, é a coisa melhor que tem no reino e nos ministérios em Deus. Amém? Eu tenho um ministério na igreja pastoral, como vocês sabem, eu sou a pastora Jô lá, faço parte da equipe do meu apóstolo Luciano, pastora Thaís. Eu tenho o meu ministério pastoral, tenho o meu ministério de célula, eu sou líder de macro, eu tenho a minha célula também, que eu não abro mão, e tenho a intercessão. Mas o que fala forte comigo é o quê? Vocês imaginem? O que será? A intercessão. É isso que fala forte. Eu sonho com isso, eu respiro isso, eu vivo para isso. Amém? E é isso que Deus quer fazer com cada um de vocês aqui. O meu chamado foi com uma voz audível. Mas o seu chamado pode ser com uma voz da pastora Jô. De repente eu vou falar algo aqui que vai borbulhar em você. E Deus vai te dar certeza. Eu te quero intercedendo. Vem para cá que eu quero você, meu intercessor ou minha intercessora. Quem recebe isso, diga amém. Amém. E como já foi profetizado, nós não estamos aqui à toa. Nós vamos sair daqui com as nossas vidas abençoadas, mas vocês também ficarão com a certeza do chamado de intercessores da última hora. Manhuaçu nunca mais será a mesma, a partir do grupo que será plantado neste lugar, de intercessores e intercessoras comprometidos com o reino de Deus. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé mais um pouquinho? E eu quero orar com você. Eu não sei qual é a sua expectativa para esse seminário, mas coloque a sua expectativa em Deus, porque é Ele que faz, é Ele que promete e faz, tá? E nós vamos orar por isso nesta hora. Senhor, te louvamos nessa hora, Deus. Nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, te glorificamos
por aquilo que Tu és, Pai, em nossas vidas. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo. Nós Te adoramos nessa noite. Senhor, aqui está um povo sedento de Ti, um povo sedento da Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Por isso nós Te pedimos que nessa abertura de seminário, Deus, o Senhor esteja conosco em todos os dias. Senhor, que durante todo esse seminário nós possamos ouvir a Tua voz, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, e no término desse seminário, sejam levantados aqui homens e mulheres para segurarem a corda dessa igreja aqui nessa cidade, para segurar a corda desta cidade, das famílias de Manhuaçu, das famílias aqui representadas, em nome de Jesus, Senhor. Nós entregamos cada mínimo detalhe em Tuas mãos desse seminário, para que só o Seu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o nosso, podem sentar, por favor. O nosso seminário de intercessão e batalha espiritual. Uma coisa está ligada à outra. Nós vivemos em constante batalha espiritual. Você está aqui porque Deus te trouxe. Mas nós encontramos dificuldades, vocês não têm noção do que eu com a minha equipe nós passamos lá em Campos durante esse tempo onde nós estávamos guardando vocês em oração, guardando a sua casa, guardando a família, a igreja, família pastoral, família do pastor Bruno, a Ive, as crianças. Nós oramos muito. Nós pagamos um preço por isso, muito alto, lá, para que você hoje estivesse aqui neste lugar. Foi Deus quem te trouxe. E o mesmo Deus que nos traz e nos promete, é Ele mesmo que faz. Amém? E vocês receberam essa apostilinha? Essa apostila, eu quero que você guarde com você depois, que ela vai ser muito útil para a sua vida no final desse seminário. Amém? Nós não vamos, assim, falar tudo. Nós preparamos uns slidezinhos. Sim, pastor Bruno? Preparadinho? Nós preparamos uns slides, porque o nosso tempo não é tanto, né, irmãos? A gente tem que correr um pouquinho. Nós preparamos uns slides para ficar mais fácil para você acompanhar, não é? Eu não sei, pastor Bruno, vocês costumam botar os versículos ali e tal? Sim, amém. Então, nós vamos iniciar o nosso seminário nessa noite. Aprender muita coisa. Queridos, a Bíblia diz que Deus deixou para nós assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Às vezes nós perecemos, nós sofremos por falta de conhecimento da palavra. Por isso nós precisamos estarmos íntimos da palavra de Deus, porque ela é a nossa maior revelação. E nós vamos iniciar um pouquinho o nosso seminário falando sobre intercessão, que hoje é o nosso assunto. A gente vai começar. Primeiro você tem que entender o que é intercessão. Eu falei do meu testemunho para vocês. A partir dali, eu tive certeza do meu chamado. Mas foi uma caminhada fácil? Não. Hoje, eu já estou à frente desse ministério na igreja CMA, lá, nossa, em Campos. Já tem 10 anos. Mas só hoje, desde o ano passado para cá, eu acho, que nós estamos conquistando, alargando as nossas tendas e conquistando o nosso espaço. Eu confesso a vocês que já houve tempo que eu pensava assim, comecei com um grupo pequenininho, viu, pastor Bruno? Meu início, grupo pequenininho, e passava muita luta. Eu não tinha lugar para reunir com os meus intercessores. Muitas vezes nos reuníamos na rua,
na frente da igreja, porque a igreja estava fechada. A gente fez reunião na rua. E nós passamos, assim, muitas dificuldades. E muitas vezes eu confesso a você que o meu lado humano falava assim: eu acho que eu vou desistir disso. O meu lado humano. Mas o meu lado espiritual falava o quê? Eu tenho certeza do meu chamado. Eu não vou desistir. Senhor, pode contar comigo. Sempre. E hoje eu tenho um grupo de 32, né, meninas? Eu acho. Uns 32 intercessores. Responsáveis, colados, juntos, guerreiros, junto comigo. Amém? Então vale a pena prosseguir diante da dificuldade, vale a pena perseverar, quando nós temos a certeza do nosso chamado. Amém? Então nós vamos entender um pouquinho o que é intercessão. Alguém aqui já se perguntou o que é intercessão? Será que intercessão é a mesma coisa de orar? Deus, Ele chamou nós cristãos, todos, como intercessores. É uma responsabilidade minha e sua interceder por tudo e por todos. É uma responsabilidade. Mas há alguns, Deus chama de uma maneira específica. Se deixa ser achado por Deus aqui nesta noite. Se você deixar, Ele vai te encontrar. Amém? Então vamos entender um pouquinho. Orar é maravilhoso. É um dever do crente orar. A Bíblia manda nós orarmos sem cessar. Nós precisamos orar sempre. Mas intercessão vai um pouco além da oração. Eu posso orar assim: Senhor, abençoe a vida da Ive. Senhor, derrama do teu poder sobre a vida da Ive. Eu estou orando. Deus vai ouvir a minha oração? Vai. Claro que vai ouvir. Agora, intercessão, eu vou entender o que está se passando no interior da Ive. Eu vou entender a dificuldade que ela está vivendo neste momento. Eu vou me colocar no lugar de Ive, vou sofrer, porque eu vou sentir o que ela está passando. Aí eu começo a me conectar com Deus, intercedendo por ela de uma forma que vai agradar o coração de Deus. E a minha intercessão vai poder tudo, vai poder trazer o poder de Deus para a vida dela, intervir na situação dela e o milagre acontecer. Vocês estão me entendendo? Isso é intercessão. Então eu coloquei algumas definições. É colocar-se diante de Deus em favor de alguém ou de alguma coisa. Intercessão é eu me colocar diante de Deus em favor daquela pessoa que eu estou intercedendo. E nós vamos entender no decorrer do seminário o quanto é importante nós entendermos que intercessão é coisa muito séria. É coisa de muita responsabilidade. Porque Deus fica olhando para nós. Outra definição é dar à luz no reino do Espírito as promessas e propósito de Deus. Deus, Ele tem propósitos em tudo. Quantos aqui tiveram alguma luta, alguma dificuldade no dia de hoje? Alguma? Olha só. Nós também, né, meninas? Muitas, nós tivemos. Agora, intercessão é nós darmos a luz no reino espiritual, no reino do Espírito, as promessas de Deus e os propósitos de Deus se cumprindo aqui na terra. Amém? Amém. Vamos ler lá a terceira definição? Me ajudem aí. Vamos ler juntos? Intercessão é...
Amém. Eu preciso descobrir o que está no coração de Deus. Isso é intercessão. Eu preciso descobrir o que Deus está sonhando para Manhuaçu. O que Deus está sonhando para esta igreja semear plantada aqui. O que Deus está sonhando para a vida de cada um de nós. Eu preciso descobrir isso. O que está no coração de Deus. Aí eu vou orar, eu vou interceder de uma forma direta, que Deus vai entender e não vai ter como Ele me negar. Amém? A quarta definição. Vamos ler juntos outra vez. O que é interceder? Vamos lá. Interceder é ver a necessidade para a intervenção de Deus nas diversas situações. Amém. Interceder é descobrir a necessidade. O Giovanni, vou dar um exemplo de Giovanni, que hoje nós tivemos uma manhã aí maravilhosa, um almoço delicioso. Estou olhando para ele ali, lembrei. Então, se eu digo assim, interceder é ver a necessidade. Se eu amo o Giovanni com o amor de Cristo, eu preciso entender qual é a necessidade principal de Giovanni. O que Giovanni necessita tanto em Deus? Para mudar, de repente, o rumo da sorte do Giovanni, para mudar alguma situação que ele está vivendo. Eu preciso entender, ver a necessidade do meu irmão Giovanni, para quando eu for para Deus, eu vou levar a minha oração de uma forma correta. A Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos. Nós pedimos e não recebemos, por quê? Porque pedimos mal. Nós não sabemos orar como convém. É por isso que nós não recebemos muitas vezes. Às vezes nós falamos assim, poxa, Deus está demorando. Eu tenho orado, eu estou orando, mas Deus está demorando. Vir ao meu favor. De repente você está pedindo mal. De repente você não está alcançando, não está vendo qual é a real necessidade mesmo da sua vida, para você colocar para Deus. Então, quando eu digo que interceder é ver a necessidade para a intervenção de Deus nas situações, queridos, nós não somos plantados num lugar à toa, não. Você não mora aqui em Manhuaçu à toa. Eu não moro em Campos à toa. O lugar aonde Deus nos planta, com certeza, é com algum propósito. E muitas vezes nós não sabemos qual é o propósito. Por isso nós precisamos o quê? Estudar as situações. Qual é a necessidade maior de Manhuaçu? Eu preciso amar a minha cidade, conhecer a minha cidade, ver as áreas fracas da minha cidade. Nós, como cristãos, o que o diabo tem tentado contra a cidade de Manhuaçu? Eu preciso buscar isso em Deus, para ver qual é a real necessidade, para eu entrar com a intercessão e Deus venha intervindo nas diversas situações. Amém? A gente vê muitas igrejas, elas se plantam em lugares onde foi uma boate, por exemplo. Não sei se aqui nós temos esse exemplo aí, e tem alguma igreja que de repente ela é plantada num lugar onde foi uma zona de prostituição, ou um centro de macumba, não sei, mas aonde Deus nos planta, com certeza Deus tem algum propósito. Pastor Bruno e Ive, eles não nasceram aqui em Manhuaçu, não é isso? Mas o coração já está em Manhuaçu. Será por que esse casal, essa família pastoral, Deus plantou na cidade de Manhuaçu? Será por quê? Um dos porquês, você está aqui hoje. Amém? Então, Deus, Ele tem
propósitos. Mas os propósitos de Deus, eles vão se cumprir, sim. Mas Ele quer contar com pessoas responsáveis, pessoas que entendam o seu coração, que entendam a necessidade do alvo que está intercedendo, para que Ele venha com a sua intervenção e o milagre aconteça, e a intercessão é ouvida, e tudo se faz novo. Eu creio que Deus quer inaugurar um tempo novo nesta cidade. Você crê nisso? Amém. Com certeza. E Deus vai fazer isso. E por último, interceder é permanecer na presença de Deus em favor de outros. Eu preciso estar em Deus. Eu preciso agradar o coração de Deus, para que quando eu pedir, quando eu interceder em favor de alguém, Deus olhe para mim e ouça e responda a minha intercessão. Amém? Eu costumo falar que Deus, Ele não tem filhos prediletos. Não tem. Uma vez uma prima minha que tem muitos problemas, eu aconselhando, falando para ela, mostrando o caminho e tal, aí ela falou assim: glória a Deus por isso, não é? O louvor é maravilhoso, mas nós podemos louvar a Deus cantando, levantando as nossas mãos, mas a adoração vem da onde? Vem de dentro. É de dentro para fora. A nossa adoração tem que subir como um aroma agradável e suave às narinas do nosso Deus. Amém? Então Ele procura esses verdadeiros adoradores. Onde estão aqui os verdadeiros adoradores? Digam amém. Amém. Deus quer nos batizar com essa unção de adoração. Porque é na adoração que Deus age. É na adoração que Deus traz o milagre, quebra as cadeias. É adorando a Deus que nós conseguimos romper as muralhas, que nós conseguimos quebrar as cadeias que prendem as nossas vidas. Amém? Nós precisamos entender isso. E o Pai está à procura desses verdadeiros adoradores. Outro grupo de pessoas que ele procura: os tapadores de brechas. Os tapadores de brechas. Quem são os tapadores de brechas? Quem são? São os intercessores. São aqueles homens e mulheres, crianças. Deus colocou no meu coração de formar um grupo de intercessores infantis na igreja. Nós temos crianças, né, Esther? Nós temos crianças lá na CMA, que a gente vê que tem aquele chamado de oração no cultinho das crianças que nós temos lá. Não sei se vocês já tiveram oportunidade. E eu fico observando crianças que oram uma oração eficaz, uma oração poderosa. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo aquela oração. Aí Deus colocou no meu coração: forma um grupo de intercessores infantis. Depois forma um grupo de intercessores, de adolescentes. É um sonho, viu, irmãos? Não consegui ainda não. Mas eu tenho orado, eu tenho regado isso em oração. E eu tenho certeza que no momento certo, Deus vai ouvir o meu clamor, e Deus atenderá, e Deus virá em meu favor. Vocês já pensaram? Uma igreja com um grupo de intercessão infantil, um grupo de intercessão adolescente e jovens, um grupo de intercessão mais madurão, que já está lá na frente, e num belo dia, esse grupo todo reunido? Olha que maravilha! Já pensou o que pode acontecer? De repente o Pentecostes vem aí com força. É um sonho, mas vai chegar a hora, em nome de Jesus. E os tapadores de brechas são os intercessores, como nós já vimos aí no slide passados. E outro grupo são aqueles que dizem: se Deus chegasse aqui e falasse assim: onde está esse grupo
que eu tenho sonhado, que eu tenho chamado para balançar as estruturas de Manhuaçu, para ganhar essas vidas, para tirar toda a muralha, todas as brechas da cidade. Onde está esse grupo? O que você responderia? Eis aqui. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus por isso? Glória a Deus. Olha aí, Senhor, aqui tem um grupo que te diz: eis-me aqui nesta cidade, em nome de Jesus. Amém. E Deus vive à procura desses grupos, e eu tenho certeza que no final desse seminário muitos serão achados por Ele, para cumprir o propósito dele nesta cidade, nesta igreja. Amém? Podem passar. Bom, basta somente ser intercessor? É só dizer assim: eu quero ser intercessor. Basta só isso? Não, claro que não. Existe um estilo de vida para o intercessor. O intercessor pode dar mole aí para mau testemunho? Não. Olha só. Como deve ser a vida do intercessor? Primeiro, ele precisa ter testemunho. Ele precisa ter testemunho dentro da igreja, dentro da família, que é um desafio dentro da família, nós testemunharmos, não é verdade? Então o intercessor, ele tem que ser testemunho do Senhor na igreja, na família, na rua, no seu bairro, na sua vizinhança. Ele precisa dar testemunho de Deus. Os meus vizinhos precisam olhar para mim e dizer assim: realmente, ali vai um homem de Deus, ou ali vai uma mulher de Deus. Eu vejo Jesus na vida dele, ou eu vejo Jesus na vida dela. Isso é dar testemunho. O ímpio precisa olhar para nós e querer servir esse Deus que nós servimos. Aliás, esse testemunho é de todo crente. Todo cristão tem que testemunhar Jesus. Todo cristão tem que estar alinhado com o coração do Pai. Ele tem que ter a vida de Cristo, para que outras vidas venham para Jesus através do seu testemunho. Amém? Mas ao intercessor pesa uma responsabilidade muito maior. Ele precisa ser testemunho vivo de Deus dentro da igreja. Como, pastora Jo? Eu preciso olhar as minhas vestes, como que eu tenho me vestido. A igreja precisa olhar para mim e ver o meu testemunho nas minhas vestes, no meu falar, no meu proceder, no meu procedimento com o meu pastor. Amém? É o testemunho que o intercessor tem obrigação de ser. A minha família precisa olhar para mim e reconhecer a vida de Jesus em mim como intercessora. Me pedir oração. Porque a gente tem... Quantos aqui ainda tem na família pessoas que ainda não têm Jesus, que não se converteram? Todos nós quase, né? Nós temos. Essas pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. Precisamos testemunhar Jesus para que elas queiram vir também para experimentar esse Jesus. Então esse testemunho, ele tem que fazer parte da vida do intercessor. O exemplo, nós temos que ser exemplos. Porque se eu piso na bola, se eu compro, não pago. Eu sou uma intercessora. Aí eu compro, não pago. Alguém da igreja me viu xingando na minha casa. Eu preciso ser um exemplo de integridade, de caráter. Porque se eu compro, não pago ninguém, o ímpio ou alguém da igreja vai olhar para mim e vai falar assim: ó, e ainda faz parte do grupo de intercessão. Eu falo para os meus intercessores assim: olha,
por favor, vocês não pisem na bola, porque o dia que eu ouvir alguém da igreja vier falar algum testemunho feio, mal de vocês, vocês não cheguem perto de mim não, hein? Eu falo para eles, por quê? Porque nós temos que nos vigiar 24 horas por dia. Nós temos que buscar a santidade em Deus, para que a igreja nos respeite. Para que na hora que não vamos ver, na hora da dificuldade, a igreja venha até nós pedir intercessão. Eu já fiz um caderninho de intercessão para mim, porque são tantos pedidos na igreja, que eu falei assim, eu vou formar um caderninho, que aí eu vou botando tudo ali, aí um belo dia eu boto aquele caderno ali, eu vou orando um por um, eu vou intercedendo um por um. Por quê? Porque se alguém me pede, se alguém te pede oração, é porque confia na sua oração. Não é? Então você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ser exemplo como intercessor. Ah, então, pastora Jo, não é fácil ser intercessor. Eu acho que eu nem quero ser intercessor. Você vai estar perdendo. Porque é a melhor coisa que existe dentro do ministério no reino de Deus. Ser um intercessor. Ser um amado intercessor do coração do Pai. Amém? Basta isso, nós agradarmos a Ele e darmos o exemplo, termos uma vida de oração, buscarmos a Deus com intensidade, orarmos, estarmos junto da palavra, ouvindo Deus em todo o tempo. Amém? Pode passar. Essa é a vida do intercessor. E nós vamos comentar algumas características do intercessor. Eu acho que a hora já foi, né, pastor Bruno? Então hoje nós vamos até aqui, tá? Para depois nós orarmos, claro. E nós vamos comentar um pouquinho essas 3 características, que eu tenho mais algumas características do intercessor, que vocês têm aí na apostila, mas hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre essas 3. Primeiro, o intercessor, uma característica do intercessor é ter um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? O coração quebrantado diante da grandeza de Deus, diante da santidade de Deus, diante da dimensão do poder de Deus, esse coração, ele tem que se quebrar. Ele tem que se quebrar diante de Deus. E quando ele se quebra diante de Deus, ele se prostra em Deus. Ele não se importa com mais nada. Ele quer buscar Deus. Nada mais para ele importa. Ele quer agradar o coração do Pai. Nós precisamos querer experimentar isso. Ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus se agrada. Deus se achega. E o intercessor, ele tem obrigação de buscar em Deus ter esse coração contrito e quebrantado. Amém? Assim é um filho que ama muito o pai, dá muito prazer àquele pai, um filho terreno, dá muito prazer o pai, meloso com o pai, carinhoso com o pai, só dá satisfação, só dá alegria. Quando ele chega para o pai para pedir alguma coisa, ele fala: pai, me dá isso. Me dê, papai, não é? Com intimidade com aquele pai. Você resiste, pastor Bruno? É difícil. O pai aí se derrama, não é? Ele vai fazer de
tudo para alegrar o coração daquele filho, porque aquele coração é agradável àquele pai. Quanto mais o nosso Deus. O nosso Deus como nosso Pai, se nós chegamos melosos para Ele, se nós chegamos íntimos dEle, carinhando o nosso Deus, soltando beijinhos, né? Tem hora que eu fico igual uma doida, soltando muitos beijos para Jesus, não é? Porque a gente se derrama diante do Pai e não tem como Ele não olhar, Ele não se agradar do nosso coração quebrantado, amém? E é este coração que Deus quer nos dar nesse seminário. Nós vamos sair daqui com este coração contrito e quebrantado. Você crê nisso? Amém, glória a Deus. E outra característica, ser adorador. Já falei um pouquinho no início sobre adoração. A adoração, ela quebra cadeias. Davi, quando Saul entrou em Saul, o espírito imundo, não é? Que entrou em Saul, chamavam Davi, para Davi com a harpa tocar. E quando Davi começava a dedilhar em adoração a Deus, o que acontecia? O espírito maligno, saía de Saul. Por quê? Porque na adoração, Deus se coloca diante de nós e Deus intervém na nossa causa. Eu tenho um testemunho, uma secretária que eu tive lá na minha casa, e essa secretária começou a olhar para mim com um olhar de invejoso. Ela não suportava assim o que eu vivia, convivia conosco muito tempo e fazia parte da minha família, ainda tinha era da minha família, e olhava para mim com muito olhar invejoso. Ela não admitia, assim, de ver as minhas conquistas. Eu não sei o que se passava no coração dela. E um belo dia ela começou a me atacar, mas me atacar. E eu, de repente, eu comecei, tipo velho homem, né? Querer discutir. Aí o Espírito Santo me falou assim: que isso? Adore, me adore. E ali ela começou a me atacar, com palavras, com gestos. Eu não falei nada. E eu comecei a adorar a Deus. E comecei a cantar, não tenho voz para cantar não, mas lá a minha voz começou saindo alta, cantando, adorando a Deus. E aquela menina saiu, foi lá para os fundos, nós tínhamos um banheirinho assim nos fundos, e ela saiu ali da sala, não falou mais nada, ela foi lá para os fundos, foi para o banheiro e começou a chorar lá. E ela começou a chorar. E enquanto ela saiu, nem vi que ela tinha saído, eu nem sabia que ela tinha saído. E quanto mais eu adorava a Deus, mais eu erguia a minha voz, mais eu gritava em adoração. E não passou muito tempo. Ela voltou, chorando, e olhou para mim e me pediu perdão. Eu não sei por que eu estava te fazendo isso, eu te amo, ela falou para mim. E ela me abraçou apertado ali e me pediu perdão. E o ambiente que estava ali na minha copa cozinha, onde nós estávamos, aquele ambiente pesado, aquele ambiente horrível, os céus se abriram ali. E eu abracei com ela, entendi a necessidade dela. E ali nós nos reconciliamos. E o nome do Senhor foi glorificado através da adoração. Por isso que um intercessor, ele precisa ser um adorador. É só cantar louvor? Sim, pode cantar o louvor, sim. Mas ele precisa fazer brotar de dentro dele uma adoração verdadeira ao nosso Deus. Amém? E com isso o diabo foge, as cadeias são quebradas e nós glorificamos o nome do Senhor. Amém? Amém. E a terceira característica do intercessor, ele precisa ser liberto.
O intercessor, ele precisa buscar a sua libertação. Você pode falar assim, mas pastor, eu sou crente, eu creio em Deus, eu sou um cristão. Mas libertação é realmente para crente. O crente, ele precisa ser liberto. Se nós olharmos para nós vamos ver que ainda tem áreas das nossas vidas que nós precisamos de libertação. O salmista Davi olhava para Deus e falava assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Davi olhava para Deus e apresentava o coração para Deus, para que Deus olhasse para ele e limpasse o que fosse caminho mau, aquilo que era de ruim. E assim somos nós. Nós precisamos buscar em Deus: Senhor, me liberte, Senhor, me faça novo, me faça um vaso novo. Eu quero ser liberto de todas as áreas da minha vida. Queridos, a caminhada cristã, vidas que precisam que Deus intervenha para limpar, para libertar, para endireitar. Nós precisamos nos ser vasos de barro nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, para que Ele tenha liberdade de nos moldar e sermos do jeito que Ele quer que nós sejamos. Amém? É desse jeito. A nossa caminhada cristã começa quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Quantos já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? Amém. Mas quando você aceitou, foi só o início da sua caminhada. Nessa caminhada, o Senhor vai trabalhando em nossas vidas. O Senhor vai tirando os entulhos das nossas vidas. O Senhor vai separando aquilo que é ruim, aquilo que não é ruim. E vai nos moldando. Por isso o intercessor, ele precisa ser liberto. Porque quando o intercessor é liberto, quando as causas grandes vêm, quando as batalhas espirituais vêm, se ele está liberto, se ele está maduro, ele vai suportar isso com muito mais sabedoria, porque ele vai entender a maturidade, o conhecimento de Deus para vencer aquelas dificuldades. Amém? Por isso que o intercessor, ele tem que ter essa característica: ser quebrantado, ser um adorador e ser liberto. Amém? E amanhã nós vamos continuar falando de outras características do intercessor. E hoje nós vamos parar por aí, porque eu acho que a nossa hora já foi. Fala outra vez isso. É muito bom. Amém. Mas nós temos até sábado, irmãos. Até sábado Deus fará maravilhas no meio de nós. Amém. Glória a Deus. Nós vamos sair daqui com as nossas vidas transformadas em Deus. Ou seja, eu profetizo que no final desse seminário, no sábado à noite, nós vamos subir mais um degrau. Quantos querem isso? Amém. Porque a vida cristã, o ministério no Senhor, é subir a cada dia um degrau. É caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Amém? E nós vamos ter muito tempo para aprendermos muitas coisas do ministério de intercessão. Vocês vão aprender muitas coisas. E eu também vou aprender juntinho com vocês. Porque quando Deus me coloca para ensinar, eu também estou aprendendo com meu Deus. Amém? E nós vamos experimentar isso em nome de Jesus. E amanhã eu quero todos vocês aqui, hein? A inscrição pode ser feita ainda, Ivy, ou não? Até hoje no final. Sim, tudo bem. Então, amanhã eu quero todos aqui. Quantos estão animados para estarem aqui amanhã à noite? Uhul! Amém. E Deus vai te ajudar a estar aqui. Não aceito que ninguém fique fora, porque amanhã Deus tem um maná para nós. Amém? Hoje iniciou-se só o nosso seminário de intercessão e batalha espiritual em Manhuaçu, Igreja Semear.
Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor e vamos ficar de pé. Nós vamos orar agora por isso. Nós vamos orar, nós vamos interceder. Eu queria chamar a minha intercessora aqui, Viviane, por favor, Viviane. E eu vou pedir a Viviane que ore por nós nessa hora. Sobe aqui, Vivi. Viviane é uma das intercessoras. Amém? E nós vamos orar por vocês nessa hora. A Viviane vai me ajudar aqui em orar com vocês. E nós vamos interceder para que vocês amanhã estejam aqui, em nome de Jesus. 19h30. Amanhã, às 19h30, eu quero esse povo lindo todo aqui, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Deus, nessa hora. Nós estamos aqui como intercessores, como tapadores de brecha. Senhor, nesta hora, nós entendemos que o Senhor não nos trouxe aqui à toa. O Senhor nos trouxe porque o Senhor tem um propósito na vida desse povo. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com o teu poder neste lugar. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor já iniciou uma boa obra nessa noite. O Senhor já começou, Deus, a falar conosco, a nos ministrar, porque sabemos que o Senhor ainda tem grandes coisas para fazer com as nossas vidas. Por isso eu quero entregar, Deus, a vida de cada um aqui nesta noite, cada família aqui representada, que a unção do teu Espírito esteja com cada um deles, Deus, que cada um ao chegar a casa possa ter o entendimento e possa levar, Deus, a tua parte, tudo aquilo que eles receberam, que eles aprenderam aqui nessa noite, tudo que eles começaram, Deus, a entender no reino espiritual o que é ser um intercessor. Em nome de Jesus, eu clamo a ti por isso e já quero te agradecer por essa primeira noite, agradecer pela tua presença, agradecer, Deus, porque podemos sentir a tua presença viva aqui nesse lugar. Nós te louvamos e nós te bendizemos e nós te glorificamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor é para ti, Deus, em nome de Jesus, em nome